Muitas pessoas confundem apraxia com dispraxia. Vamos então entender a diferença entre as duas. Apraxia e dispraxia são termos frequentemente utilizados para descrever distúrbios motores que afetam a capacidade de planear, organizar e realizar movimentos voluntários de forma precisa. Embora sejam termos semelhantes, referem-se a condições distintas com características e causas diferentes. A origem da palavra praxia significa execução de movimentos motores de forma voluntária. Dis significa capacidade parcial ou perda parcial. A significa ausência de algo. Por isso, a dispraxia refere-se à perda parcial da capacidade em coordenar e executar movimentos intencionais de forma voluntária. A apraxia é a perda completa dessa capacidade. Aprofundando um pouco mais, a apraxia é um distúrbio neuromotor caracterizado pela incapacidade de realizar movimentos voluntários aprendidos anteriormente, apesar da pessoa possuir a força muscular e a coordenação necessárias. A apraxia não é causada por fraqueza muscular ou comprometimento sensorial, mas sim por alterações a nível do planeamento e execução dos movimentos. A apraxia é causada por lesões ou disfunções nas áreas cerebrais responsáveis pelo controle motor, como o córtex pré-motor e o córtex parietal. Essas lesões podem provocar dificuldades na realização de tarefas motoras específicas, como, por exemplo, acenar adequadamente com a mão ou utilizar talheres corretamente durante as refeições. Por outro lado, a dispraxia, também conhecida como transtorno do desenvolvimento da coordenação, é um distúrbio do neurodesenvolvimento que afeta a capacidade de planear e coordenar movimentos de forma precisa e eficiente. É causada por uma disfunção no sistema nervoso central que interfere na comunicação entre o cérebro e os músculos envolvidos nos movimentos. Diferente da apraxia, a dispraxia pode afetar não apenas os movimentos voluntários aprendidos, mas também a aquisição de novas habilidades motoras. Pessoas com dispraxia podem apresentar dificuldades na coordenação motora fina e grossa, equilíbrio, ritmo e habilidades motoras relacionadas com a escrita, o uso de talheres, a prática desportiva e outras atividades que exijam competências motoras precisas. Enquanto que a apraxia normalmente é adquirida e resulta de lesões cerebrais causadas por acidentes vasculares cerebrais, traumatismos cranianos, tumores ou doenças neurodegenerativas, a dispraxia é considerada uma condição do desenvolvimento, ou seja, está presente desde a infância. Embora as causas exatas da dispraxia não sejam completamente compreendidas, acredita-se que fatores genéticos, anormalidades no desenvolvimento cerebral e fatores ambientais possam desempenhar um papel no seu desenvolvimento. Ambas as condições podem afetar significativamente a vida diária das pessoas, interferindo na realização de tarefas motoras básicas e comprometer a autoestima e independência da pessoa. O diagnóstico e a intervenção precoce são fundamentais em ambos os casos. Profissionais de saúde como fisioterapeutas, terapeutas ocupacionais e terapeutas da fala elaboram estratégias específicas para ajudar as pessoas a superar as dificuldades motoras e melhorar a sua qualidade de vida. Resumindo, embora a apraxia e a dispraxia partilhem algumas semelhanças em termos de dificuldades motoras, são condições distintas com causas e características diferentes. A apraxia está relacionada a uma disfunção no planeamento e na execução de movimentos voluntários aprendidos, o que provoca dificuldades específicas. Por outro lado, a dispraxia é um transtorno do neurodesenvolvimento que afeta a coordenação motora de forma geral, incluindo a aquisição de novas habilidades motoras.